Essa aula agora será sobre construção de autoridade, mais uma ferramenta para você colocar na sua vida profissional e desenvolver mecanismos para você ganhar mais. Eu vou começar com um exemplo como construir autoridade. Todo mundo sabe que autoridade, quanto mais autoridade você tem, quanto mais autoridade você exerce, mais poder você tem, mais ingerência você tem com as pessoas e mais dinheiro você ganha, você tem mais chance de ganhar dinheiro quando você é considerado uma autoridade. E para você construir uma autoridade, você vai passando por vários níveis. Como exemplo, eu vou colocar aqui o seguinte, estou pensando, vamos imaginar que você quer se transformar num líder, ok? Você quer ter um cargo de liderança, efetivamente um cargo de liderança. Pode ser que você seja chefe, diretor, líder de vendas, lidere uma equipe, mas que você saia de um cargo onde você tem aí, por exemplo, uma atividade X e até empilhar várias atividades que te caracterizam como um líder. Um líder de vendas, um líder de uma equipe que tem um resultado. Então você coloca lá uma meta, estabelece uma meta, treina a sua equipe e essa equipe vai correr atrás, perseguir aquela meta, o que vai repercutir em mais dinheiro para a empresa, mais participações de lucros para os seus liderados e mais dinheiro para você também. Só que você ainda não é esse líder. Você faz parte de um grupo de pessoas e tem uma pessoa que é líder e você faz parte de um grupo de 30 pessoas. Você e mais 29 pessoas estão no mesmo lugar, fazem parte de liderados. Aí você olha o seu líder, o líder da sua empresa, da sua corporação, falando e se desenvolvendo, e você fala, eu quero... Não é que você quer o espaço daquela pessoa, nem o cargo dela, mas você quer aquele tipo de atividade profissional. Você fala, eu quero ser um líder também. Eu gosto disso aqui, esse cara está muito bem, vai muito bem, obrigado, eu gosto dessa ingerência e eu acredito que eu tenho essa competência, eu tenho esse potencial de ser líder. Pois bem, como que você vai fazer para ser percebido como líder? Então, no começo, você é um anônimo no aspecto liderança. No começo, você é um anônimo no aspecto liderança. As pessoas não te consideram líder. E aí você está lá, você definiu que você quer ser um líder e chegar naquele cargo e muito provavelmente a sua empresa vai oferecer em algum momento uma oportunidade disso acontecer, porque as empresas fazem isso. Isso é muito comum nas empresas. Ainda mais quando você coloca um olhar mira laser, um foco, um filtro para isso. Muito bem, então a primeira fase do processo é que você não é ninguém, aí você é um anônimo na liderança. Aí você quer ser visto como um líder. Primeira coisa que você tem que fazer é ser capaz de liderar a si mesmo. Então todos os elementos que necessitam de autoliderança você precisa dominar. E quando você faz isso, as pessoas ao seu redor, principalmente aquelas que estão mais perto de você, elas começam a te olhar de maneira diferente. Então, vamos dar um exemplo. Precisa entregar um memorando amanhã. Todo mundo tem que entregar um relatório amanhã. Você entrega primeiro que todo mundo. Tem que chegar 7 horas da manhã, você chega às 6h45. Na hora do almoço, as pessoas comem um alimento, se nutrem de uma maneira inadequada e você come bem porque você sabe que você não pode sentir sono e que você tem que estar muito bem disposto, porque à tarde tem uma grande reunião e você não pode dormir. E aí aparece uma reunião de negócios ou uma reunião da sua liderança, do seu líder, e você anota, entende, executa primeiro que todo mundo. Então você já vai ser visto como um profissional competente. E aquilo já te diferencia um pouco, principalmente das pessoas que estão do seu lado. Então, primeiro você é um anônimo, depois você é um profissional muito bem sucedido. E aí vai acontecer um item, que quando você vai repetindo esse tipo de comportamento, as pessoas começam a se aproximar de você e você começa a ser líder das próprias pessoas. Não tem 30? Você começa a liderar 5, 10, 12, 14. Você começa a liderar as pessoas ao seu redor. Uma coisa importante sobre liderança é que liderança não é um cargo que se ganha, mas uma posição que se conquista. Porque tem gente que é chefe e não é líder, e tem gente que é líder e não é chefe. Se você quer ser um chefe líder, você primeiro precisa se autoliderar, então dominar e vencer todos os seus instintos. Você tem que ser muito mais forte que todos os seus instintos para depois conseguir mostrar isso para as pessoas. Tem uma frase sobre liderança que é muito boa, muito importante.
Não existe melhor maneira de se liderar se não for através do exemplo. Essa é a única maneira de se liderar. Pois bem, você é o líder que você quer que outra pessoa seja para você. Você se transforma naquilo. O segundo nível é que você é considerado um grande profissional e as pessoas vão começar a se aproximar de você. E aí você vai ter a oportunidade de falar sobre liderança. A liderança que você tem com você. E aí você vai ter a oportunidade de falar para as pessoas o que você fez com você. E aí você começa a ser considerado um líder, especialista. E aí você vai, de repente, leu alguma coisa, estudou, foi a algum curso, começa a se desenvolver e as pessoas começam a te elencar. Quando for para pedir, por exemplo, uma nova solicitação na empresa, colocam você. Quando for para ser o representante da equipe, colocam você. Quando é para ser o paraninfo de alguma situação, colocam você. Numa atividade que tem que apresentar alguma proposta diferente, tem que ter um líder daquela proposta, as pessoas colocam você. Esse colocam você é escolher você. Porque, como eu falei recentemente, liderança é algo que você conquista e não é algo que as pessoas te dão. Não é uma coisa que você pega e compra, é conquista. As pessoas te dão, você é o nosso representante. E aí você vai ser visto como uma liderança dentro da sua empresa porque você exerce influência. Influência. A sua pirâmide de autoridade está subindo cada vez mais. Até um ponto que vai chegar uma oportunidade, porque muito provavelmente você construiu essa oportunidade dentro da sua empresa. Daqui a pouco aparece uma oportunidade de uma vaga, ou aparece uma oportunidade de alguém que está saindo, está indo para uma nova empresa, aparece um cargo de liderança e você se classifica, você se qualifica, você faz uma aplicação, você acessa aquele sistema de prova e de processo seletivo da empresa, pode ter até gente de fora, mas você está lá, se desenvolvendo, competindo, passando por esse processo. E aí, com essas competências que você já tem, que você fez a sua autoliderança, e você influenciou as pessoas ao seu redor, e você tem os predicados necessários, ou seja, as competências necessárias, você acessa esse cargo de liderança. E a partir de então, você já não é mais especialista em liderança, você vira uma autoridade porque você já é o líder. E aí, aquele presente, vamos dizer assim, aquela ingerência já é dado. A partir de agora, você vai liderar uma equipe de 3 pessoas. E aí você, quando lidera uma equipe de 3 pessoas, tudo ao redor da sua vida muda. Então você vai ter mais responsabilidade, você vai ter mais ingerência, você vai ser muito mais cobrado, você vai ter que performar muito mais. Talvez essa questão de horário acabe, o que abra para você apenas performance e resultado. Isso vem junto com um salário maior. Isso vem junto com mais dinheiro. Isso vem junto com mais recurso financeiro na sua casa, mais participação de lucro. E aí você vira uma autoridade e você começa a dar resultado, cada vez mais resultado, e aí você já descolou de um grupo pequeno e já está sendo visto por um grupo maior, porque provavelmente haverão outros líderes. O seu chefe, o presidente da empresa é o maior líder da empresa que tem esse cargo de liderança, e a partir disso você vai ser visto como uma autoridade mesmo, uma autoridade até celebridade. O que significa uma autoridade celebridade? É quando você já fala da empresa em outros lugares. Porque uma coisa é quando você lidera a empresa lá dentro. Outra coisa é quando você lidera a empresa lá fora. Vou te dar um exemplo meu, né? Hoje eu sou uma pessoa que tem um cargo de liderança e todas as vezes que eu tenho que falar sobre o Instituto Neymar dentro da empresa, eu estou exercendo uma certa liderança. Mas quando existem oportunidades de falar sobre o Instituto Neymar fora da empresa, muitas vezes eu sou convidado a falar. Então, existem algumas pessoas que podem falar, e as pessoas chamam lá, Joel fala, porque ele tem a liderança, ele tem essa capacidade de fazer essa comunicação de maneira externa. E até em algumas vezes eu fiz em outro idioma, já fiz espanhol, já fiz inglês. Mais liderança ainda, mais pessoas vendo, mais componente que agrega valor para mim e as oportunidades elas vão aparecendo porque eu estou construindo aquelas oportunidades. Então, isso é um processo. Primeiro você é um anônimo, ninguém sabe quem é você, ninguém sabe o que você quer, e aí você toma uma decisão. Você quer ser líder, você quer aquele cargo, você quer aquela função, você quer ser aquela pessoa. Você começa a se vestir como ela, você começa a falar como ela, você começa a ter comportamentos como ela, você começa a pensar como ela. Seu mindset é para onde a sua mente está apontando.
ela começa a apontar para um outro lugar. E você entende um jogo por trás do jogo, você entende a estratégia, você entende o que seu líder passa. E aí você começa a se autoliderar, você já vira um profissional bem-sucedido, um profissional que já está fora da massa. Você vira um desvio padrão. E as pessoas ficam se aproximando de você. Você começa a ser considerado por essas pessoas como líder da equipe. Quando, por exemplo, isso é muito comum, o seu chefe quer fazer um comunicado, vamos imaginar que você tem um chefe, e esse líder, esse exemplo que eu estou dando, ele quer fazer um comunicado para a equipe e ele chama um intermediário para ser o transmissor dessa informação, para ser o mensageiro dessa informação. E pode ser você, avisa lá a equipe que você tem gerência, que você tem força, e toda vez que você fala, as pessoas te respeitam. Por quê? Por causa do seu resultado, por conta dos seus comportamentos, da sua competência. E aí o teu chefe começa a perceber você como um líder. Quando a oportunidade chegar, ou porque a empresa possibilitou, ou porque você a mesmo criou, você se sente mais confiante, você se sente mais preparado e você pode chegar na mesa do seu chefe lá e falar, posso falar com você? Posso. Eu percebo que eu tenho uma condição de ser líder e ocupar aquele cargo. Gostaria que você me desse seu feedback e uma oportunidade de 3 meses para eu validar essa proposta. Você está abrindo as oportunidades. O cara que é aventureiro, ele vai lá e pede isso, mas o chefe logo fala, não, você não tem essa competência. Mas o cara que é competente, ele vai lá e também prepara e cria esse terreno para ele, e o chefe, ele percebe rapidamente, porque chefe, gente, não, muito rápido. A mente deles, os sentidos deles são treinados para isso. E aí ele oferece essa oportunidade. Aí você entra e performa, vira uma autoridade. Quando você desempenha ali dentro, você é levado para falar sobre a sua empresa lá fora, porque também isso vai acontecer. Você já vira uma autoridade de celebridade. As pessoas procuram você, batem foto com você, de repente você escreve sobre algum resultado que você teve, prepara algum relatório, explica isso numa convenção, você fala isso na televisão, fala isso em outros canais especializados da sua área, você vira uma celebridade. E quanto mais você faz isso no delta T, ou seja, no tempo, você faz isso sempre, você caminha para a última etapa da construção da autoridade, que é você vira um mito dentro da sua própria empresa ou dentro da sua própria área de atuação. Porque mito vivo tem um monte, mito morto tem dezenas, mas mito vivo tem um monte também. Que é o que te transforma num mito é o resultado que você dá. O resultado que você dá. Se ele for estrondoso, se ele for enorme, se ele for assim absolutamente disruptivo dentro do que é a empresa, do que a tua equipe, do que você estava pensando, você vira um mito. Ninguém nunca mais te esquece. É um marco que acontece naquela empresa. Essa é a construção da autoridade. Leva tempo, muito empenho e cada degrau que você sobe, cada degrau desse você vai ganhar mais dinheiro. Primeiro você é um anônimo, depois você vira um profissional, depois você vira um especialista em aquele assunto, depois você vira autoridade, depois você vira uma autoridade celebridade e aí depois você vira o mito. E cada degrauzinho desse que você ocupa, cada espaço vazio desse que você ocupa vai te dar mais dinheiro. O dinheiro ele pode vir de diversas formas. Ele pode vir porque a pessoa está te pagando um maior salário, ou pode vir que ela está te pagando, por exemplo, está te dando participação de lucro, ela pode te dar participação de lucro pelo resultado da tua equipe, ela pode dar participação de lucro pelo novo projeto que você abriu, não importa, porque o dinheiro ele vem mediante a um resultado, a uma performance. A construção da autoridade, ela passa por todas essas etapas. Autoliderança, autoconsciência e autocontrole é a base, gente, é a linha de base. Autoconfiança é você saber que você pode, mesmo você ainda não tendo todas as competências. Você acredita naquilo. Você fala, não, se eu aprender... Sabe aquele cara que fala, se você me ensinar, eu vou conseguir. Porque as empresas têm aquelas pessoas que são muito motivadas, mas não dão muito resultado. E para essas pessoas muito motivadas, que têm pouco resultado, as empresas investem. Elas treinam. Elas colocam dinheiro, tempo, energia, patrimônio intelectual nessas pessoas. E aí você sabe que você tem autoconfiança, aí você tem autoconsciência de onde você está, você é consciente daquilo. E autocontrole para eliminar todos os pontos que te tiram o foco e a concentração. E ter autocontrole para colocar energia suficiente, duradoura, até conseguir para você subir um próximo degrau, você vai chegar, você vai conseguir.
atingir essa escada, essa pirâmide da autoridade. Essa é uma grande sacada, uma grande sacada. Eu vejo isso no dia a dia na empresa que eu trabalho, eu convivo com isso todos os dias, eu percebo isso na equipe que eu lidero e eu passei por isso também na empresa que eu trabalhei durante 10 anos, 11 anos, aliás. Eu trabalhei dentro de uma universidade durante 11 anos e eu fui construindo essa escada de autoridade, fazendo exatamente desse jeito, ganhando cada vez mais dinheiro. Não teve um ano que eu fiquei estagnado com o meu salário, trabalhando numa empresa privada, sendo funcionário. Não teve um ano que eu não ganhei mais dinheiro. Então, eu dava uma aula numa disciplina e aí mostrei novas competências. Aumentei o número de disciplinas, mostrei novas competências, aumentei o número de disciplinas, dava 3 disciplinas. Depois eu propus para a empresa que ela deveria abrir um novo curso de formação, virei coordenador daquele curso. E o curso tinha participação de lucro para o número de alunos que eu colocava. Se eu colocava 20 alunos, tinha participação de lucro. Se eu colocava 30 alunos, tinha participação de lucro. E todas as vezes que eu colocava alunos, eu ganhava mais. E aí eu virei coordenador de 2 cursos, aí coloquei 2 cursos, então eu ganhava dinheiro como professor, como coordenador de um curso de pós-graduação, como coordenador de outro curso de pós-graduação. Depois eu fui convidado para dar mais aulas de pós-graduação o Brasil inteiro, então eu entrei em 4 universidades ao mesmo tempo. Tudo isso fui construindo através dessa escada de autoridade, virando um profissional especialista, depois virando uma celebridade, e cada vez mais que eu tinha e que eu tive experiências, mais o mercado quis me absorver. E eu fiquei com um corpo, eu fiquei tão musculoso do ponto de vista profissional que eu fui atraído, ou eu atraí, ou eu fui selecionado, eu fui absorvido pelo Neymar na empresa gigantesca que ele tem para um cargo de altíssima ingerência, de altíssimo propósito, visto pelo mundo inteiro, que é o Instituto Projeto Neymar Júnior. Então, tudo isso que eu falei para vocês, eu vi na prática, vivo até hoje e garanto que é uma fórmula infalível para você construir a sua autoridade, começando pela linha de base e chegando até o topo. É isso aí.